Paz, irmãos, vamos dar início ao estudo. Essa vai ser a parte 4. Então, como eu falei no vídeo passado, sobre o amor, né? Lá em 1 Coríntios fala que o amor é sofredor. Então, eu vou ler de novo 1 Coríntios, para a gente pegar alguns tópicos lá de 1 Coríntios, para a gente ver. Eu, sinceramente, irmãos, tenho buscado muito a Deus, tenho pedido, porque quando eu leio 1 Coríntios e vejo lá do amor, eu estou pedindo a Deus esse dom há muito tempo, mas a gente tem que a cada dia estar orando ao Senhor para estar negando a nós mesmos. Então, quando eu vejo lá em 1 Coríntios sobre o amor, aí eu olho para dentro de mim, no meu homem interior, e vejo que eu preciso deixar o Senhor mudar algumas coisas em mim. Porque imagina, irmãos, por exemplo, se a gente for pegar, se a reserva de azeite for só quem conhece a palavra, e aqueles irmãozinhos que nem lê sabe. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive lá em Maceió, de uma senhora, né? Eu estava lá com minha filha, fui almoçar no restaurante lá, e minha filhinha, aí o restaurante fechado, né? Na beira de um lago lá. E as pessoas ficavam vendendo coisa lá do lado de fora, né? Tinha uma cerca de tela. E tinha uma senhora lá vendendo balãozinho, né? E minha filha na época acho que tinha 3 anos de idade, então ela não podia ver um balãozinho que ficava querendo. Aí correu para lá. Aí a senhora foi e deu um balão para ela. Eu fui pagar, a senhora não quis. Aí minha filha com um balãozinho na mão, mas voltou para lá e ficou com o balãozinho na mão, olhando os outros balões, fazendo pergunta, porque minha filha faz muita pergunta, e conversando com aquela senhora, como se fosse uma pessoa conhecida dela. Né? Aquela senhora, né, tipo assim, financeiramente, a gente olhando a pessoa humilde, né? E minha filha lá conversando com ela, porque ela é pura, minha filha é pura, é um bebê, né? Então quer dizer, é inocente. Aí eu fui lá, aí a senhora deu outro balãozinho para ela, aí eu fui pagar, a senhora não quis, entendeu? E falou, não, ela tá me alegrando muito ficar aqui conversando comigo. Aí eu comecei a falar, agradecer ela, comecei a falar umas coisas lá com ela. Aí ela foi e me perguntou se eu era crente, né? Eu falei, sou um cristão sim. Aí comecei a falar da volta de Jesus para ela. E ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar e falou que ela morava ali naquele bairro e que ela congregava numa igrejinha, Assembleia de Deus, que até me mostrou, não vi, mas ela falou, fica logo ali naquela rua assim, assim, tal. Aí ela falou que a maior tristeza dela era ir na igreja, chegar lá, o pastor botava a Bíblia lá, começava e ler, e ela não sabia ler. Então, aí às vezes batia medo dela no arrebatamento, ela não ir porque ela não sabia ler. Aí eu fui, olhei para aquela senhora e me compadeci dela, né? Tipo assim, de humilde, da vida financeira humilde, entendeu? Vendendo balãozinho para poder sobreviver. Aí eu falei, minha senhora, eu vou te fazer uma pergunta. Quando a senhora casou com seu esposo, que ele foi lá na sua casa, porque pela idade dela naquele tempo, falou, meu filho, meu esposo foi lá pedir meu pai, porque naquele tempo, assim, assim, ela começou a falar, né? Falou assim, pois é. Aí o seu esposo foi lá pedir, vocês ficaram noivos, não foi? Foi. Aí ela falou assim, e demorou quanto tempo? Ela falou, não sei, mas quase um ano. Falou assim, e ele foi lá, pediu, e depois ele foi fazer o quê? Falou, ele foi trabalhar, entendeu? Para fazer a nossa casinha. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele sabia que a senhora não sabia ler? Falou, ele sabia sim. Falei, pois é, a senhora casou com ele quis casar com você, mesmo sabendo que a senhora não sabia ler, a senhora casou, hoje a senhora está dizendo que seus filhos estão criados, todos estão casados, e a senhora está aí com seu marido até hoje servindo ao Senhor. Aí eu falei assim, se o seu marido, que é um homem, né, é pecador, como nós, ele quis casar com você, se você não sabe ler, agora, imagina agora, vamos pôr no lado espiritual, minha irmã. Se o seu noivo Jesus, que te ama muito mais do que o seu marido, a senhora acha que ele não vai casar com você porque você não sabe ler, irmã? Ele vai casar sim, minha senhora. Aí eu vi as lágrimas descendo do olho dela. Então, quer dizer,
ali Deus me usou para apacentar ela, né? Eu não tenho dom de apacentador, eu não sou pastor. Eu sei disso, eu sei qual é o dom que Deus me deu. Eu não pedi, mas Ele me deu, entendeu? Mas nessas horas sim, você ali, você apacentou. Mas tem pessoas que têm essa característica de toda situação ele apacenta. Isso é o pastor. Muita gente acha que ser pastor é ir lá na teologia, fazer um curso de teologia, aí já recebe uma credencial de pastor e ele é pastor. Eu conheço muitos irmãos que não é e carregam um peso, porque não é, entendeu? E tipo assim, e tem outras pessoas simplesinha, né? Tem mulher que eu conheço que tem ministério de pastor, de pastora, entendeu? A mulher não pode ensinar, qual diz Paulo, fala na, 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 na palavra aqui, né? Mas ser pastora pode, é o ministério, mas isso vem do alto, tá lá em Efésios 4. Mas isso aqui não é o foco. Aí o que que acontece? Aquela senhora, ela aí eu fiquei assim, né? Deus me usou para apacentar ela ali. E ela não sabe ler. Então como é que ela vai saber? Como é que ela vai saber ciência? Como é que ela vai saber ler a Bíblia? Não tem como. Então quer dizer que aquela senhora não vai ser arrebatada? Vai. Se ela buscar o dom do amor, ela amar Jesus, amar a vinda dele, não interessa se ela não sabe ler, ela vai ser arrebatada. Agora é que eu quero ler, porque daqui do outro vídeo não deu tempo, e eu quero ler com vocês lá em Mateus, Mateus no capítulo, Mateus não, Lucas, perdão, lá em Lucas no capítulo 14, lá no verso 15 para frente, fala assim, ó: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu estou lendo Lucas 14, verso 15 para frente, ó. No 16 fala assim, ó: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Tá vendo? A ceia aqui é as bodas. No 17 fala: A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está preparado. No obstante, todos a uma começaram a escusar. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Entendeu? Todos eles recusaram o convite para as boldas. E aqui não é a parábola também, lá nas 10 virgens não fala de boldas, né? E assim que entraram lá, porque tinha reserva de azeite, e a porta fechou para as que não tinham reserva, as 5 nécias. Pois é, aqui também fala de boldas, então tá falando também, é a mesma coisa, entendeu? Porque nos primeiros textos aí eu falei, a gente leu aí que lá nos profetas e no Salmo falava: abrirei a minha boca em parábolas. Então quer dizer, aí aqui ó, no verso 18 fala: não obstante, todos no obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso vê-lo, né, que tem escusado. Outro diz: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo. Roga-te que me tenha por escusado. Outro diz: casei-me, não posso ir. Todos eles excusaram o convite. Então eles foram convidados, mas eles não quiseram. Aí, ó, no verso 20, no verso 21, fala assim, ó: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, ou em outras passagens, em outras traduções fala indignado, ó, irado. Por que a ira de Deus, né? Por exemplo, ela é irado, né? Ele fala aqui no 21, voltando o servo, tudo contou. Então, irado, o dono da casa, né? Que o dono da casa aí representa Deus Pai, né? Irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e beco da cidade. Quem é que mora nas ruas e beco da cidade? Fala para mim. Você mora na rua, irmão? Se você mora, né? Aí eu vou contar uma história para vocês aqui, uma outra experiência de um senhor que veio aqui na minha casa. Aí chegou aqui, bateu no portão, pediu comida, e eu fui, falei para ele entrar, ele disse que não, que ele era uma promessa, ele podia entrar na minha casa. Aí, e eu, uma semana antes, estava reclamando, porque minha situação financeira estava, tipo assim, já tem uns 3 anos que está assim. E é só, mas não me falta, graças a Deus. E nesse dia eu estava indagando, Senhor, eu errei em alguma coisa, me fala, me ajuda. Estava ali na mesa e ele falou comigo: eu estou te preparando para dias vindouros, né?
E aí, beleza, eu comecei a glorificar, falar em língua e adorar o Senhor, né? Aí passou uns dias, veio esse senhor na minha casa, né? E isso, eu fui ler Lucas 14:15 e Deus me abriu os olhos e o entendimento para essa parábola. Eu falei, Senhor, mas aqui o Senhor está dizendo que os moradores de rua que vai ser arrebatado, né? Os aleijados, os mancos, os cegos. E os convidados não quiseram ir. Eu falei, Senhor está dizendo que vai mais morador de rua do que as pessoas que estão dentro dos templos, né? Que diz igreja. É o que está aqui. Aí o Senhor mandou esse homem aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê. Aí eu pedi para ele entrar, ele disse que não podia entrar, que eu estava fazendo uma promessa, podia entrar na minha casa. Eu falei, então eu vou fechar aqui a porta e vou lá. Aí preparei uma comida para ele. Ele comeu um prato, depois eu preparei para ele comer, eu fiz um café, ele tomou. Aí eu fui sentar ali na calçada com ele, porque ele disse que não podia entrar na minha casa. Aí ele foi, na hora que eu peguei umas coisinhas aqui em casa, eu fui botar dentro da mochila dele. Quando eu fui pegar a mochila dele, tinha uma Bíblia lá dentro. Aí ele começou, com a Bíblia fechada na minha mão, ele começou a pregar para mim. Aí tem um pé de árvore de frente à minha casa aqui, tinha um bem-te-vi lá. Aí ele falou, tá vendo aquele passe, irmão? Ele não planta e nem colhe, mas o divino Pai Eterno não deixa faltar nada para ele. Irmãos, aquilo eu fiquei humilhado, eu fiquei assim porque eu estava reclamando alguns dias antes por causa da minha situação financeira. O Senhor me deu casa, entendeu? E tipo assim, é, 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 ah, se eu for olhar a minha vida e a vida daquele homem, não tem comparação. Aí o que que acontece? E aí eu fiquei assim, vendo a fé daquele homem. Aí eu falei assim, irmão, você mora onde? Ele falou, eu moro na rua, fica andando por aí. Eu dormi aonde? Eu dormi ali, na rua. Aí eu falei assim, e quantos dias que você não comia? Ele falou, 3 dias. Aí eu falei, o Divino Pai Eterno mandou eu vir aqui na sua casa que você ia me dar comida. Eu falei, quantos dias que você não come? 3 dias. Desse jeito. Eu falei, como foi que o Divino Pai Eterno falou com o senhor? O Divino Pai Eterno que você está falando é Deus Pai que mandou Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue e depois enviou o Espírito Santo Consolador para nós. Ele falou, foi. Falei, então o seu Divino Pai Eterno é meu Pai também. Aí dei um abraço nele. Aí eu comecei a falar do sacrifício de Jesus na cruz, que quando eu estou assim, automaticamente começo a falar, né, espontaneamente. Aí ele começou a chorar, chorava. Eu falei, que foi, irmão? Ele falou, não, porque eu estava na pracinha ali, um homem me deu um tapa na minha cara. E eu saí de lá para ir comprar uma Tramontina. Aí depois que eu fui entender que Tramontina era uma faca, né? Só que aí, no meio da estrada, o Divino Pai Eterno mandou eu vim na sua casa, você ia me dar um prato de comida. Aí ele chorando, falou, mas agora eu entendi que o Divino Pai Eterno não mandou eu vir aqui só para você me dar o prato de comida, não. Eu perdoo aquele homem porque Jesus tomou tapa na cara, Jesus pegou coroa de espinho, Jesus tomou chicotadas. E no final ele falou, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Me perdoa, Divino Pai Eterno. Eu perdoo aquele homem, eu perdoo. Eu não vou lembrar mais. E chorava igual uma criança, irmão. Aquilo ali, e eu abraçando ele. Aquele homem, fisicamente, aquele cheiro estava forte, entendeu? Mas a alma dele, o cheiro da alma e do espírito dele, estava chegando no trono de Deus como aroma suave. E aquilo ali, eu tive uma lição de vida. Tanto eu ensinei a ele, né, no caso aí que ele perdoou o homem, entendeu? Como ele me ensinou, porque ele mora na rua, né? Ele não tem ninguém, não tem família, não tem nada, irmão, mas ele tem a Jesus. Ele só tem Jesus. E eu entendi que ele é noiva. E nessa parábola aqui, a Bíblia me diz que ele é noiva, entendeu? Então, quer dizer, esse homem aí, ele sabe ler, né, a Bíblia. Só que aquela senhora lá que eu falei para vocês de Maceió, ela não sabe ler. Entendeu? E ela também, ela deseja Cristo, ela deseja a vinda de Cristo, ela deseja o noivo, ela deseja a vinda do noivo. Então, ela não tem conhecimento, mas ela deseja. Então, isso é a reserva de azeite. O desejo da vinda do noivo no arrebatamento é a reserva de azeite. Porque isso também, por exemplo, para você desejar, você precisa amar. Entendeu? Quando o noivo vai casar com a noiva, ele vai casar porque ele ama, né, a noiva. E a noiva vai casar com ele porque ela ama o noivo. Então, ela tem desejo pelo noivo, mas ela primeiro ama. Então, é o seguinte, isso é o reserva de azeite, o amor, entendeu? Lá em Cantares, o meu amado é meu e eu sou dele, né? E o estandarte sobre mim é o amor. É a bandeira que Jesus colocou ali, ó, entendeu? É o amor. Então, isso é a reserva de azeite, irmãos. E muitos moradores de rua, irmão, vai ser arrebatado. E nós vamos ver, todo mundo vai ver o arrebatamento. Ninguém vai ouvir, não é todo mundo que vai, a noiva vai ouvir o toque da trombeta. A igreja, não, as que se representam as 5 virgens não vai ver o toque da trombeta, que é para a transformação do corpo. Mas o arrebatamento todo olho vai ver. Amém?
O Senhor abençoe. Eu vou parar mais esse vídeo que está completando 15 minutos em nome de Jesus.